Estudos mostram que através de uma boa alimentação é possível manter e garantir um bom estilo de vida. Mas já se perguntou como devemos começar a nos alimentar de forma correta? A nutricionista Larice Barbosa vai esclarecer nossas principais dúvidas sobre esse assunto. Oi, Larissa, seja bem-vinda. Oi, Cleide, bom dia, muito obrigada. Que bom que você está aqui conosco. Larissa, qual que é a importância de garantir uma boa alimentação, em especial na melhor idade? Então, Cleide, né, a boa alimentação ela tem que ser garantida em todas as fases, né? Mas na melhor idade, eu costumo falar, aqui no SESC eu trabalho com idosos, e eu costumo falar que nessa fase a gente tem que cuidar da alimentação para garantir uma condição melhor na velhice, né? Então, alcançar as quantidades de nutrientes adequadas para manter a força, a disposição, a questão mental também. Então, os alimentos, as vitaminas, os minerais, eles vão ajudar nessa questão. Então, assim, todas as fases, mas principalmente nessa fase, é uma fase que a gente não pode deixar de descuidar. Na questão dos nutrientes mesmo, vitaminas, minerais, fibras, né, carboidratos, proteínas, todos os grupos alimentares. Larissa, para quem tem dificuldade de comer verdura, que é fonte, frutas, verduras, legumes, e quer fazer uma suplementação, até que ponto esses suplementos garantem uma qualidade de vida para essa pessoa? Então, Cleide, a suplementação ela é bem individual. E o que acontece na suplementação? Se eu falar, por exemplo, num polivitamínico, muitas das vezes ele não é interessante, porque algumas vitaminas, alguns minerais, eles são quelantes. Outros não. Alguns minerais, por exemplo, prejudicam na absorção de outros. Então, quando eu falo na suplementação, ela precisa ser individual e ela precisa, muitas das vezes, estar baseada, então, em alguma queixa do paciente, né? Por exemplo, é bom, às vezes, fazer um exame de sangue para poder verificar se ela tem realmente algum mineral, alguma vitamina que está em deficiência. Se realmente essa deficiência existir, essa pessoa, muitas das vezes, ela não conseguir alcançar a quantidade de nutrientes na forma da alimentação mesmo, né, no dia a dia, aí a gente entra com a suplementação. Então, a suplementação, ela vai ajudar sim. Então, às vezes, muitas das vezes, o que eu precisaria consumir de vegetais, né, no dia todo ali, eu consigo, às vezes, alcançar em 1, 2 cápsulas, dependendo do nutriente. Quais que são os cuidados que eu devo ter para escolher os meus alimentos? Então, eu costumo falar que, geralmente, assim, para a gente ter uma noção do que é bom, do que é ruim, a primeira coisa que eu costumo falar para a gente poder pensar é o que é nos servido da natureza. Então, tudo aquilo que é in natura e que a natureza nos serve, então já é um bom caminho para começar. Quer dizer que todo industrializado, todo processado é ruim? Não. Mas muitas das vezes a gente tem que ter um controle ali do que é esse processado, do que é esse minimamente processado, do industrializado. Então, por exemplo, se eu estiver falando de embutidos, quanto mais eu puder evitar, melhor. Porém, se às vezes eu consigo, por exemplo, consumir um iogurte natural, que é um alimento industrializado, porém eu consigo fontes boas ali de proteína, carboidrato, gordura. Consigo também alcançar ali com um pouquinho de probiótico, prebióticos, né, que é bom para a saúde intestinal. Então, é um industrializado que muitas vezes é válido o consumo. Agora, se eu estiver falando, que nem eu falei, dos industrializados embutidos, né, muito processado, então realmente aí já não é uma boa escolha para fazer diariamente. Isso aí tem que ser a exceção, não a regra. Vamos imaginar aqui que todas as pessoas acima de 60 anos estão agora curiosas em saber um monte de coisa para ter uma qualidade de vida melhor. Porque a gente sabe, hoje em dia, as pessoas acima de 60 estão começando a ter uma outra vida, uma outra oportunidade de trabalho, de relacionamento, de tudo, e eu acho isso ótimo. Mas essa pessoa, ela sente o peso da idade, sente que o corpo já não obedece mais um monte de comandos. Então eu quero saber, para uma pessoa melhorar, não estou dizendo que vai ter aquela energia que tinha aos 30, por exemplo, mas se eu quero, que eu estou aqui com 60 anos ou mais, e eu quero melhorar a minha condição física, o que o nutricionista faz? Vamos começar, eu cheguei no seu consultório agora. Aí o que você vai fazer comigo para ver como é que está o meu estado geral através do que eu como ou o que eu não como? Então, veja, a primeira coisa que eu costumo observar, eu faço uma anamnese, né, com o paciente. E o paciente idoso, principalmente mulher, uma coisa que eu observo muito no consultório é que a maioria das vezes eles não consomem a quantidade de nutrientes, que é o que a gente está falando aqui desde o comecinho necessário.
Então, principalmente as mulheres, né? Os idosos homens também, mas isso acontece mais em mulher. É a quantidade de proteína que geralmente elas não consomem numa quantidade adequada. E quando a gente vai chegando numa fase da vida, né, ou mais novo, ou agora na melhor idade, e vai deixando de consumir algumas quantidades de nutrientes menores, pode prejudicar. Então, por exemplo, que a gente vê muito comum em idosos, perda de massa magra. E o que eu posso fazer para evitar essa perda de massa magra? É consumir uma quantidade adequada. Então, por exemplo, proteína em todas as refeições, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Então, isso é muito comum no grupo dos idosos, deixar de consumir proteína. Geralmente, é assim, muito comum. A maioria consome proteína muitas das vezes só no almoço, só na principal refeição do dia, que é o almoço. Não consome no café da manhã, nem no lanche da tarde. A maioria costuma fazer um lanche no jantar, não fazer uma refeição completa ali no jantar. É verdade. Então, não é? Eu trabalho com idosos aqui, eu já sei mais ou menos o que é a rotina que eles estão acostumados a fazer. A atividade física, né? Não é minha área, mas eu costumo indicar atividade física para os idosos. Por quê? Por conta dessa questão da perda de massa muscular. Quando você tem essa acentuada perda de massa muscular, você também tem perda de força, né? Então, para conseguir levantar, sentar, pegar alguma coisa do alto. Então, tudo isso influencia. Então, principalmente a atividade física. Não precisa, às vezes, ir para academia e fazer muita força, né? Fazer algumas atividades. Então, no dia a dia, exercitar e fazer uma caminhada, né? Às vezes, no Pilates também é uma ótima alternativa para os idosos. Então, o que a gente mais trabalha com os idosos é essa questão da perda de massa muscular, que é muito acentuada e pode fazer muita diferença. Então, o idoso, muitas vezes, nessa fase, né, tem a questão da queda. Então, se você tem perda de massa muscular, você tem uma propensão maior à queda, porque você perde força. Então, é muito importante os idosos, nessa fase, se preocuparem com essa questão dos nutrientes, ali do grupo de todos os alimentos, né, carboidratos. Quando eu falo de carboidrato, eu estou falando arroz, feijão, as fibras, né, saladas, vegetais no geral. Quando eu falo de proteína, eu estou falando de carnes, de ovos, a questão das gorduras, né, de fonte boa, azeite, abacate, as castanhas. Então, não precisa comer todos os dias aquilo ali tudo junto, mas tentar fazer com que seja rotina, né? Mais vegetais, nutrientes, as proteínas, os carboidratos de boa qualidade, evitar os industrializados. Então, tudo isso vai garantir, além de uma velhice melhor, né? A questão do dia a dia, de ter força, vai garantir também que você envelheça com mais qualidade, porque eu acredito que a nossa, né, acho que a ideia de todo mundo é envelhecer com qualidade, ter uma qualidade de vida, ser independente, né, para conseguir exercitar todas as tarefas do dia a dia. Então, eu trabalho com idosos, eu sei que isso é muito importante, né, eles prezam muito por essa questão de conseguir realizar todas as atividades do dia a dia sem precisar de ajuda. Então, tem que cuidar dessa questão da alimentação e principalmente atividade física. Na fase idosa, a gente tem um termo que a gente usa muito, que é sarcopenia, que é essa perda acentuada da massa muscular. Então, se o idoso já procurou o geriatra, provavelmente às vezes já escutou essa palavrinha, sarcopenia, que é essa perda de massa muscular. Então, é uma coisa assim que eu acho que é mais importante nessa fase, preocupar com essa questão da manutenção da massa muscular. Então, aí, quem já está nessa fase, quem já está entrando nessa fase, se preocupar com essa questão da massa muscular. E sem contar, né, doutora, que um bife, quando a gente pega um bife, pega até na mão mesmo e vai comendo ali aquele bife, fortalece os ossos e a gente deixa de falar fofo, porque sem a pessoa acaba falando fofo. Mas, enfim, tem mesmo essa... A gente não tem muita vontade de comer carne mesmo, não. Eu estou dizendo porque eu estou no grupo, mas eu me forço a comer. Agora, quais os benefícios que os alimentos em fibra podem trazer para a saúde? Então, os alimentos com fibra, né? Eu vou falar o principal aí que todo mundo conhece, a aveia. Mas tem inúmeros, né? Os vegetais também têm fibras. Então, a aveia ela vai ajudar no controle da glicemia. Então, para os idosos e diabéticos, é importante ter na rotina alimentar. No controle do colesterol. Então, o famoso colesterol ruim, que é o LDL. As fibras também vão ajudar a aveia. E a gente consegue encontrar facilmente em qualquer lugar hoje. E barato, né? Um pacote de fibra aí, de aveia, acho que não passa de R$5, 4 e pouquinho, R$5. Então, é uma coisa que a gente consegue consumir no dia a dia. Então, pode consumir com frutas no café da manhã, pode consumir na vitamina. No iogurte também é uma ótima opção, ele de colocar, às vezes, no lanche da tarde, naquele lanchinho do meio da manhã, com a fruta. Então, sempre que for tentar fazer uma refeição nesses intervalos, tentar incluir a fibra. Porque, além também dela ajudar na questão imune,
Porque a questão imune, ela está relacionada principalmente com a questão intestinal, na microbiota intestinal. Então, o que acontece? Nem tudo que a gente come, a gente absorve 100% dos nutrientes. Para a gente absorver 100%, nem chega a 100%, né? Conseguir absorver na melhor qualidade esses nutrientes, numa melhor porcentagem, a gente tem que estar com a microbiota ali adequada. Então, para você conseguir deixar ela nessa condição adequada, você tem que consumir mais vegetais, de preferência evacuar todos os dias, né? Ou seja, ir no banheiro todos os dias, consumir uma quantidade adequada de água também, que é muito importante. Para quê? Para que você tenha o sistema imune também adequado. Então, a gente aqui em Goiás sofre muito com essas temperaturas que mudam, né? Tá calor, tá frio, e aí você vê todo mundo gripado, né? Muitas das vezes. Então, o que acontece? Sistema imune. E a questão das fibras, elas vão ajudar também a manter essa condição adequada do nosso microbiota intestinal. Doutora, uma pergunta que eu tô achando até raro acontecer. Raro não, tô achando até comum acontecer. Pessoas com intolerância à frutose. Isso parece que não existia antes, agora está existindo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a intolerância à frutose... Alô? Agora tô ouvindo. Pode falar. Sim, eu cliquei, Voltou. ativei sem querer. Então, a questão da intolerância à frutose está sendo muito comum, mas o que acontece? A clínica, no consultório, ela é soberana. Então, por exemplo, se uma pessoa ela consome banana e fala para mim, Larissa, eu não sinto nada comendo banana, não tem por que muitas das vezes eu retirar essa banana. A intolerância ela é diferente da alergia, tá? A alergia, então, ela pode piorar os casos e, às vezes, dependendo do que for do alimento ali, pode levar à morte. A intolerância não, né? Na maioria das vezes. Então, o que acontece? A intolerância, a clínica vai ser soberana. Se eu tenho intolerância à lactose, muitas das vezes, e faço um exame de intolerância à frutose, é muito comum dar esse erro de diagnóstico. Então, a maioria das pessoas, muitas das vezes, ela não tem intolerância, ela tem intolerância à lactose. E o exame que a gente faz hoje de sangue para detectar a intolerância à frutose, ele não é o padrão ouro. Então, muitas das vezes, a gente tem que observar no consultório se essa pessoa realmente ela tem intolerância ou não. Porque muitas das vezes, ela não vai apresentar sintomas ruins com todas as frutas, né? Então, muitos alimentos contêm frutose, por exemplo, porém, em níveis diferentes. Arroz, por exemplo, tem frutose, mas ele tem uma quantidade muito pequena, então às vezes a pessoa não sente nada. Se a pessoa come, por exemplo, banana, que tem um teor alto, mel tem um teor alto de frutose, e ela se sente mal, obviamente a gente vai excluir da rotina. Porém, se eu como algum alimento que não me faz mal, não tem por que eu retirar da alimentação. E a intolerância, da mesma forma da lactose, da frutose, muitas das vezes eu vou fazendo o quê? Eu faço uma retirada, né, por um período, e depois eu vou introduzindo esses alimentos aos poucos, para que a pessoa possa evoluir e a gente consiga identificar o que realmente faz mal e o que não faz mal para a pessoa. Por exemplo, né, a intolerância à lactose, a cada pessoa ela apresenta um nível diferente e um sintoma diferente. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, algumas pessoas apresentam prisão de ventre, outras já apresentam diarreia, outras apresentam gases, outras não têm gases. Então, cada pessoa é de uma forma, então tem que ser avaliado individualmente. Não precisa ir retirando tudo da rotina alimentar, tirando tudo porque acha que tem frutose. Todas as frutas têm frutose, mas tendo níveis diferentes. Então, não precisa excluir tudo da alimentação, não. Procura um nutricionista para poder identificar quais são os alimentos que você tem ou não uma intolerância maior e para que você não possa fazer essa restrição. Porque quando a gente faz restrição, principalmente nesse grupo, né? Vou falar no grupo agora da melhor idade, tem muita resistência, né? Porque pensa, não, vou ter que deixar de comer tudo de uma vez. Não vou na doutora, não vou no nutricionista. E não é assim. A gente não pode ter essa visão que vai excluir tudo da alimentação, não. Procura um profissional que vai tentar ajustar uma alimentação da melhor forma possível, para que não precise excluir tudo da rotina alimentar. Vai tentar identificar ali o que a pessoa tem ou não intolerância. Voltando ainda um pouco para os idosos, você falou aí na questão dos gases, as pessoas se queixam muito disso. Quais são os alimentos que aumentam esse desconforto? Então, é a mesma coisa, Cleide, para o leite, para as frutas. No cada pessoa é de um jeito, mas no geral, leite ele pode aumentar os gases, repolho, batata doce, os derivados do leite no geral podem aumentar. Então, sim, esses são os principais 4 alimentos, mas
a gente consegue, muitas vezes, driblar esses sintomas, né? Então, chá de gengibre, chá de hortelã, melhorando a digestão, andando mais um pouco. Então, se você, às vezes, passa muito tempo sentado, você vai ter uma predisposição maior a ter gás. Então, circular um pouquinho mais, atividade física, tudo isso melhora a questão desse sintoma dos gases. Moça, mas quanta coisa interessante você nos explicou aqui, né? Agora, existe alguma recomendação que você faria aí para fortalecer esse pensamento aí para os nossos idosos com relação à alimentação? Sim, eu falo que nem a gente falou no comecinho, né? A alimentação vai garantir uma melhor velhice, né? Um melhor condicionamento de vida, uma questão, além da questão toda a saúde da alimentação mesmo, né? Do corpo, do organismo, a questão da saúde mental também. Então, se manter mais ativo, comer de forma que você vai garantir todos os nutrientes, então, para poder também ter, como é que eu diria? Todos os nossos sistemas, né, nervoso central, né, cognitivos. Então, a alimentação ela vai ajudar dessa forma. Então, assim, se a gente quer garantir, né, eu estou com 33 anos, eu quero envelhecer também com qualidade. E é fazer isso, cuidar da alimentação. Não precisa também ter aquela ideia que nutricionista, se você precisa de nutricionista, que ele vai retirar todos os alimentos. Não, se o profissional muitas vezes fizer isso, procura outro profissional que você se identifica. É a mesma coisa do dentista, a mesma coisa do médico, a gente muitas vezes vai procurando ali até encontrar. Então, procura um profissional que você vai se identificar para poder, muitas das vezes, fazer um acompanhamento ideal. Então, hoje, a gente, nesse grupo dos idosos, a gente tem muita diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Então, com uma alimentação adequada, a gente consegue muito, mas muito melhorar a qualidade de vida. Então, não deixem de se alimentar, não deixem de procurar um profissional para poder vocês conseguirem ter essa qualidade de vida, porque isso é muito importante. Qualidade de vida, viver bem, ficar alegre, ter energia, né? É bem melhor do que ficar comendo torresmo, não é, doutora? É. Mas não precisa deixar de comer, não. Pode comer, mas assim, como eu falei, tem que ser a exceção, não a regra. Muito obrigada pela sua participação. Bênçãos do Pai Eterno.